Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, sejam muito mais do que bem-vindos a mais uma edição do The Highest Podcast. Bom, galera, hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o Yaxa. Fala, Yaxa, bom? Salve, rapaziada. E aí, boa noite pra todo mundo, ou bom dia, né? Como a gente tá acostumado a dizer. Bom dia pra todo mundo, rapaziada. Como é que estamos? Eu tô tranquilo, VK, e tu? Mano, eu tô tranquilaço, velho. E antes da gente começar de vez, eu gostaria de explicar para cada um como que vai estar funcionando para vocês mandarem as perguntas e tudo mais. Primeiro, exclamação convidado. Vocês podem seguir todas as redes sociais do Yaxa, desde o canal no YouTube, onde eu fiquei sabendo aí que tem uma caridade top que ele fez lá. Dá aquela passada, se inscreve no canal dele. Tem Instagram para vocês seguirem também, o Twitter e a própria Twitch do Yaxa. E, rapaziada, para mandar pergunta na lojinha, por 10 pontinhos vocês destacam sua mensagem. Aí as melhores perguntas a gente vai estar selecionando para poder perguntar pro Yax aqui, lindão. E então bora começar, já começar pela pergunta principal, que assim, é sempre minha curiosidade. Qual é o porquê do nome Yaxa, cara? Cara, talvez não tenha algo tão especial assim. Eu não sei qual é a tua expectativa com essa pergunta, mas, cara, eu, além de Brawlhalla, eu tinha muito costume de jogar um jogo chamado Tekken. E Yaxa é um dos ranks que existe no Tekken, um dos mais altos. E quando eu vi esse nome pela primeira vez, eu achei ele bem bacana. Ele também, se eu não me engano, ele tem a ver com alguma mitologia. Ele participa de um. Yaxa parece que é um de quatro deuses que existem nessa mitologia. E aí por isso que eu conheci pelo Tekken, aí pesquisei um pouquinho sobre o que era Yaxa e acabei achando interessante e comecei a usar o nome. Caramba, entendi, cara. É, eu realmente eu esperava assim um negócio mirabuloso, mas também é da hora pra caramba. E, rapaziada, só uma coisa que eu não posso esquecer de deixar bem claro pra vocês aqui, ó. Hoje, a gente, como Yaxa não tem a Bican, a gente tá com as artes do GPR Vieira, que tá aí no chat, que são as artes muito bonitas. Você pode ver aí o Yaxa todo animado ali, o cabelos ao vento. Esses Ficou desenhos top estão demais. fantásticos. É, parabéns mesmo pro GPR Vieira. O cara é foda. GPR Vieira, se você quiser, você pode mandar o seu Instagram aí, onde você posta seus desenhos, pra rapaziada dar uma olhada. E bora continuar aqui. É, então, já vou puxar uma pergunta aqui. É, como começaram as lives, cara? Como, assim, você teve o feeling que vamos fazer live, que é algo que eu gosto e tudo mais? Cara, acho que assim como muita gente começou na pandemia, né? Tipo, ano passado, 2020, né? Eu tinha toda uma rotina que foi interrompida pela pandemia, né? E aí comecei a ficar mais tempo em casa, comecei a estudar algumas coisas em casa para poder evoluir um pouco do meu conhecimento na minha área, que é de computação. E aí comecei a jogar mais tempo em casa, né? Jogar mais no computador, né? Eu já jogava bastante antes, mas com a pandemia, claro que isso aumentou um pouquinho mais. E aí, cara, eu de vez em quando eu jogava com algumas crianças e chegou um momento assim que chegou um momento assim que eu tava olhando pelo YouTube assim, e eu passei por alguns canais grandes assim de pessoas que jogavam Fortnite e elas entrando em duos aleatórios assim, encontrando crianças e interagindo com as crianças enquanto jogavam. E aí isso rendeu um vídeo bem bacana. E a galera postando lá uns vídeos nesse estilo, sabe? Encontrando duos aleatórios e muitas vezes crianças. Aí eu juntei essas duas coisas, essa minha rotina mais voltada pro computador, pros jogos, e até mesmo pro fato de que eu jogava com algumas crianças já. E aí pensei, pô, por que não? Por que que eu não também faço um negócio assim, né? Por que que eu também não começo a fazer live de algum jeito? E em algumas dessas lives, por que que eu não poderia trazer algumas crianças para jogarem comigo na live, certo? E aí eu pensei, junto com essas lives, unir a ideia da caridade, que é uma das coisas que eu sempre gostei bastante e que sempre esteve bastante presente na minha vida, né? Lá por 2018, mais ou menos, basicamente quase o ano todo de 2018, eu fiquei fazendo algumas ações de caridade por meio da Parceiros Voluntários, que é uma instituição aqui de Porto Alegre, onde eu moro. E, e aí, cara,
Em 2018 eu estava muito nessa vibe de trabalho voluntário, mas em 2019 eu dei uma parada, porque, bom, é um pouco difícil. Acho que quem faz trabalho voluntário nesse naipe com criança deve imaginar ou deve saber que é meio complicado tu ficar muito tempo nesse tipo de trabalho. Então, eu acabei dando uma parada em 2019 e aí eu fiquei totalmente fora disso. Aí chegou 2020 e pensei, bom, esse ano eu vou querer voltar. Vou querer ir lá de novo e voltar a retomar meu trabalho voluntário. Aí veio essa pandemia e eu pensei, então, em unir isso nas lives, junto com toda essa ideia que eu já tinha tido de jogar com as crianças e render um conteúdo bacana ali pra galera, né? Já que a minha rotina era muito mais voltada pra minha casa mesmo, né? Pra jogos de computador, esse tipo de coisa. Então daí eu pensei também em incluir, já que eu não podia ir fazer o trabalho voluntário presencialmente, né, com o meu corpo físico mesmo, né, então eu pensei em fazer um pouco diferente, eu pensei em incluir a caridade nas lives mesmo. Daí que saiu essa ideia. Entendi, cara. E, cara, assim, como é que é isso pra você, cara? Eu sei que você faz porque é algo que você gosta, mas como é que é o sentimento, assim, de você poder jogar com as crianças e tudo mais e fazer essas ações de caridade, cara? Eu fico deslumbrado realmente com esse com essa sua ação, cara. É algo muito bonito, realmente, e eu parabenizo, e eu queria saber como é que é pra você, tá ligado? Cara, uh, dividindo aqui em duas coisas. Primeiro, jogar com as crianças é sempre muito bom. Elas sempre deixam um ambiente muito mais leve pra mim, sabe? Tipo, tira um pouco aquele estresse, talvez diário, de tu ver algumas coisas ruins no teu dia, ou talvez um dia de trabalho muito cansativo, talvez um dia que tu tenha estudado muito, né, pra escola, pra faculdade mesmo. Ter um contato com as crianças pra poder, tipo, amenizar um pouco a cabeça, sabe? Ter uma visão da vida mais simples, mais fácil, mais tranquila, esquecer um pouco os problemas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então, para mim é sempre muito bom, é uma das minhas atividades favoritas no meu tempo livre, assim, certamente. E, cara, sobre as ações de caridade, mano, eu gosto bastante, cara, de fazer isso. Tipo, sentimento principal é de gratidão, sabe? Tipo, tu realmente, quando tu faz esse tipo de ação, tu pensa, cara, eu tô fazendo a diferença aqui, sabe? Tipo, eu não tô aqui fazendo nada no planeta, tá ligado? Eu tô fazendo alguma coisa bacana. Claro que tem muitos jeitos de tu fazer alguma coisa pro planeta, né? Não precisa ser necessariamente com ações de caridade. Tem N maneiras de tu fazer tua contribuição no planeta, mas quando eu faço, eu sinto esse sentimento de gratidão direto, assim, batendo direto na minha cara, assim, tipo, mano, isso aqui é muito, muito da hora, mano. Isso aqui é muito legal. Tem pessoas sendo ajudadas com isso. Eu tô fazendo vidas respirarem mais facilmente com isso. E isso pra mim é muito bom. Sinceramente, é um dos melhores sentimentos que eu tenho e é por isso que eu tô dedicando minha vida a isso. Entendi, mano. Cara, é. E desde sempre você foi assim, desse jeito, assim. Desde sempre, eu digo, de uns anos pra cá você já queria, assim, mostrar. Você fala muito de mostrar que as crianças muitas vezes são deixadas até de lado e tudo mais, mas que devem ser valorizadas e tal. Desde sempre foi assim? Como é que surgiu isso em você? Cara, nem sempre foi assim. Tipo, eu já tive minha fase também mais adolescente, tipo, odiando criança e essas coisas assim. Eu também já tive essa. Não é necessariamente uma fase, né? Eu acho que é mais uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Mas eu também já pensei desse jeito. Então, nem sempre foi assim, não. Eu já pensei diferente. Mas com o tempo, mano, conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender um pouco melhor as crianças, sabe? Com a convivência que eu comecei a ter com elas. Então eu fui convivendo com elas e fui começando a entender melhor as crianças. Ao mesmo tempo, eu fui também começando a entender melhor as pessoas em geral, não necessariamente crianças, mas adolescentes e adultos, e eu comecei a me dar conta de que a importância das crianças era muito maior do que o que as pessoas normalmente pregam, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Eu tenho realmente uma percepção de que as crianças são bem mais importantes do que o pessoal está acostumado. Um dos principais motivos para isso, não poderia listar todos os motivos aqui, mas um dos principais motivos para isso é que, cara, isso tá até escrito no meu Discord. Uh,
Hoje em dia tu tem muitas pessoas, adolescentes e adultos aí, cara, que por aí fazem muita bobagem, né? Muitos problemas que a gente tem, tipo como corrupção, por exemplo, né, mano? Pessoas tentando passar a perna em cima de outras, muitos problemas que a gente tem no mundo, até mesmo problemas tipo desmatamento, coisas assim. Todo tipo de problemas, eles são causados normalmente por pessoas adultas crescidas que têm uma certa mentalidade. E essa mentalidade, muitas vezes, cara, eu vejo que tu poderia prevenir se tu tivesse a abordagem certa com aquela pessoa quando ela era criança. Então, eu comecei a perceber que muitas das fontes desses problemas estavam na infância das pessoas. Tipo, eu acho que se tu der uma buscada até, mano, tu pode, tipo, pegar algumas análises de alguns comportamentos de algumas pessoas que fizeram coisas ruins, e tu pode acabar descobrindo que a fonte, a origem daquele problema esteve na infância, porque talvez ele não teve carinho suficiente na infância, não teve atenção suficiente na infância, ou os pais mesmo incentivaram algum comportamento ruim, os pais desleixaram algum comportamento ruim. Então tem uma série de coisas que eu acho que são muito importantes quando tu tá com uma criança por perto, sabe? Então eu acho que um jeito de tu prevenir esses problemas é tu atuando em cima das crianças. Eu acho que é o principal. Porque atuar nos adultos depois é muito difícil. É muito difícil tu conseguir resolver o problema depois que ele já existe, né? O que você tá dizendo, cara, faz totalmente sentido, porque é basicamente consertar algo pela raiz mesmo, que, tipo, é muito mais Exato. fácil você consertar, assim, consertar, eu diria, você criar barra educar uma criança do que você desconstruir uma pessoa que já tá, assim, em outra mentalidade depois de 30 50 anos. Faz total sentido, Yax. Eu acho muito interessante essa sua visão, e eu acho uma visão que deveria, assim, correr por todas as pessoas. Mais uma vez, parabenizo você, cara. E, e cara, como é que é isso? Como é que é isso na prática para você, assim? Você consegue, de acordo com as suas lives e tudo mais, como é que você faz isso com as crianças? Como é que você joga com elas? Como é que funciona? Cara, é mais simples do que parece. Às vezes acho que a galera talvez pense que é algo muito complexo, assim, mas é bem mais simples do que parece. Cara, acho que assim, uma das primeiras coisas e mais importantes que tu tem que estar esperto quando tá com uma criança é tu dar essa atenção para ela, sabe? A criança ela vai querer te mostrar coisas e tu tem que estar disposto a, digamos, aceitar essas coisas que ela quer mostrar. Ela quer te mostrar alguma coisa, alguma, sei lá, alguma skin do jogo. Você olha pra skin, pô, mano, que da hora, bacana essa skin aí e tal. Você comprou hoje, você comprou ontem. Como é que você arranjou o dinheiro e tal? Enfim, tu entra no assunto que ela tá querendo te propor. Então tu escuta a criança e tu dá atenção para essa criança. Esse é um dos pontos que eu acho mais cruciais, assim. E além disso, cara, fazer alguns estímulos importantes que são, tipo assim, parecem pequenos, mas eles podem causar um resultado muito maior depois. Por exemplo, quando eu tô jogando Fortnite, uma coisa que não sei quem aí que já jogou Fortnite, mas é um jogo que tu usa arma, certo? E às vezes tu pode dropar munição pro teu time, certo? Então, se eu tô precisando de munição, eu vou lá e peço pra criança, ou por favor, tu pode me dar uma munição. Aí ele vai lá, me dropa a munição de tal arma, e depois que ele dropa eu digo obrigado. Entendeu? É uma coisa bem simples de tu agradecer simplesmente por um ato. Depois de um tempo, cara, fazendo isso tipo por 1, 2 semanas, eu começo a ver que a criança começa a fazer a mesma coisa. Ela começa também a agradecer quando eu dropo a munição para ela, diz obrigado. Em outras coisas que não tem nada a ver, ela também começa a agradecer. Eu vejo ela até agradecendo os pais por alguma coisa, porque, sei lá, trouxe um copo d'água para a criança, ela agradece também. Então, esse tipo de coisa bem pequena, assim, cara, faz uma diferença muito maior do que as pessoas costumam imaginar. Então, atos como esse de tu incentivar o obrigado, por favor, esses modos de educação e tratar ela bem, sabe? Tentar deixar um ambiente sempre mais leve, sem ser grosseiro, sabe? Tem uma série de coisinhas pequenas que tu pode fazer quando tu está interagindo com uma criança, que são as coisas que eu faço e eu vejo funcionando muito bem. Tem N exemplos que eu poderia dar para isso, mas esse exemplo do obrigado é um dos que eu mais gosto, porque ele é o que eu consigo ver o resultado mais rápido, né? Tem algumas outras coisas que demoram mais tempo para se consolidarem, mas esse daí é um dos exemplos que eu mais gosto, assim, porque realmente dá uma satisfação grande, assim, de tu ver a criança meio que aprendendo isso, sabe?
Claro que algumas crianças que eu acabo passando por algum momento, de repente já sabem falar, isso é obrigado, né? Elas já agradecem, sem eu precisar fazer nenhum tipo de estímulo para elas, né? Mas por vezes eu consigo começar a criar esse comportamento em cima delas, e isso é muito legal. E não só esse tipo de comportamento, mas todo tipo de comportamento mais positivo, sabe? Tentar trazer sempre uma perspectiva positiva para elas. Entendi, cara. Axel, assim, eu sei que hoje em dia você lida de uma forma muito melhor do que tenho certeza que no começo, quando você começou a lidar com crianças e tudo mais. É, qual a sua dica para, vamos supor, alguém que gostaria de tratar, assim, de saber como lidar melhor com crianças e, e etc. Olha, cara, primeira coisa talvez seja tu tentar, tipo, como é que eu posso dizer? Ah, tu tem que tentar desconstruir alguns estigmas que às vezes as pessoas colocam. Tipo, por exemplo, uma coisa que muitas vezes a galera coloca é: tu tem que ter paciência com criança. Cara, muitas vezes tu não precisa ter tanta paciência assim com criança. Eu acho que eu preciso ter mais paciência com gente da minha idade do que com criança, sendo bem sincero. Então, tipo, claro que às vezes tem algumas crianças que exigem um pouco mais de paciência, mas via de regra, isso nem sempre é necessário. Então, tipo assim, é, uma das coisas, então, que eu acho que seria bom é a pessoa primeiro desconstruir esses estigmas de que, não, com crianças tem que ter paciência, tu tem que aguentar, sabe? Como se fosse tipo uma tortura, assim, que tu tem que aguentar. Não é isso. Então, a primeira coisa, cara, eu acho é que a pessoa deveria tentar, tipo, realmente tratar a criança como se fosse uma pessoa, tipo, não tivesse nenhum tipo de coisa especial, sabe? Uma pessoa da tua idade, assim. Só que, claro, tu vai tomar um pouco de cuidado com assuntos e com palavreado, coisas assim. Mas, fora isso, tu vai tratar como tu trataria qualquer pessoa, certo? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Além disso, mano, eu acho que priorizar a gentileza é uma coisa muito importante também, mano. Porque as crianças, elas são muito, tipo, elas absorvem muitos comportamentos que a gente mostra para elas. Então, tipo assim, se tu quer que a criança seja gentil contigo, tu vai ter que ser gentil com ela também. Se tu quer que ela, sei lá, que ela seja uma pessoa bacana, assim, uma pessoa do bem, tu vai ter que se mostrar também uma pessoa do bem, uma pessoa bacana na frente dela também. Isso é uma coisa importante, porque ela vai provavelmente em algum ponto tu vai ser uma influência relevante para aquela criança, sabe? Tu vai ser se tu ficar muito tempo falando com ela, tu vai virar uma influência relevante. E as influências, elas fazem tanto parte do comportamento das crianças quanto a educação que elas recebem em casa. Então, a educação que elas recebem em casa é igualmente importante com relação às influências que ela recebe fora de casa. Então, quando tu vira uma influência de uma criança, é bom que tu tenha essas boas influências para trazer com ela, essa gentileza, essa capacidade de dizer obrigado, por favor, a capacidade de estimular o bem. De repente, quando tu. Agora me ocorreu até um outro exemplo aqui. Se tu vê, por exemplo, entrando no assunto de meio ambiente, assim, por exemplo, tu já pode talvez fazer algum comentário, tipo, meu, essas pessoas que destroem árvores, elas são complicadas, né, cara? Estão aí destruindo a mãe natureza, vai, sei lá, dar alguma resposta para ela, sabe? Então, Uhum. é bom tu tentar pegar esses pontos mais específicos, assim. Isso depende um pouquinho de como é que tu tá convivendo com a criança, né? Claro, é muito relativo isso, mas é sempre bom tu tentar, tipo assim, pensa assim, o que tu quer que essa criança seja num futuro próximo e num futuro distante. E aí tu cria uma personalidade na tua cabeça de como é que tu gostaria que ela fosse e tu assume essa personalidade na frente dela. E aí com isso tu pode conseguir um resultado muito bom, mano, a longo prazo. Cara, que genial, velho. Tipo, é, muita das vezes, por exemplo, quando eu vejo muito a criança tratada como realmente criança, e não como assim, você mesmo falou que você tem que tratar como se fosse alguém da mesma idade e tudo mais. E esse tipo de abordagem é uma abordagem que eu acho que realmente é o que mais falta nas pessoas. Eu achei genial quando você falou isso, cara. Porque uma criança, quando ela é tratada assim como, sei lá, inferior ou realmente infantilmente,
ela já começa a ficar meio assim com a pessoa que ela tá falando, tudo mais. E eu achei genial esse seu jeito de abordagem, cara. Desde sempre você abordou assim, cara? Tipo, quando que você achou, assim, teoricamente, o jeito ideal e como de tratar as crianças? Cara, isso foi um pouco gradual, sabe? Não foi tipo do dia pra noite, assim. Eu acho que isso começou, tipo, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu ainda tava meio que naquela fase de não curtir muito ficar perto de criança e tal. Mas aí, na escola mesmo, eu comecei a ter um contato, assim, com algumas crianças, e aí é que eu fui começando aos poucos a entender isso. E, e aí isso foi um processo bem gradual, bem lento, que deve ter, tipo, durado vários anos, talvez uns 4 anos, assim, até eu começar a entender isso, até eu começar a entender de que uh, era mais profundo do que eu estava imaginando, sabe? Então, isso começou lá por 2014, 2013, mais ou menos, e foi até uns 2018, que daí eu devo realmente ter assumido essa mentalidade por completo. Entendi. Ah, eu achei genial, cara. Tipo, Iax, você tem quantos anos? Eu tenho 23. Então, cara, você tem uma mentalidade muito, assim, elevada, assim. Eu sei que eu tenho 17 anos, mas pessoas de 23 anos nunca vejo olhando tanto para as crianças quanto você, cara. E algo, assim, outro nível, cara. E realmente, a partir das suas experiências, desde os seus 16 anos, como você falou, você já estava meio que vendo como era e tudo mais, você se tornou a pessoa que você é. E eu achei, assim, eu acho muito top o seu projeto, cara. Agora, assim, vou puxar um pouquinho sobre os jogos e tudo mais. Como é que começou sua vida com os games, cara? Cara, minha vida com os games começou desde bem cedo, meu. Tipo, acho que os primeiros jogos que eu joguei foi no PlayStation 1, mano. Isso deve fazer. Acho que quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, talvez, mano. Faz muito tempo já que eu tô nos jogos. Eu estive variando bastante de games, mano. PlayStation 1 ali, mano. Jogando Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Talvez alguém se lembre desse jogo. Legend of Legaia. Os jogos do Crash, mano. A trilogia do Crash, aquela famosa, né, mano? A Crash um É, 2 3 lá, mano. Então, esses jogos aí de Play 1 os mais famosos, assim, cara, foi basicamente isso, sabe? A partir de uns 6 7 anos de idade. E aí fui passando por cada um dos Playstations, primeiro começando no 1, depois pro 2, depois pro 3, depois pro 4, e até chegar no PC também. Eu já usava o PC um pouco, mesmo naquela época em que eu era criança também, de ter uns 6 7 anos, mas era para jogar aqueles jogos também daquela época do clique jogos, assim, né? Aqueles joguinhos esses web jogos era em bom. flash que você jogava no navegador, né? Então Hum. foi mais ou menos por aí que começou, mano. Entendi. E, cara, você desde sempre, assim, por conta de jogar em console, você começou quando a jogar Brawlhalla? Essas, quando e como você começou o Brawlhalla em si? O Brawlhalla eu entrei pela primeira vez em 2017. Então faz um bom tempo. O jogo era muito diferente ainda. Eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez no jogo, o core era novidade. Tipo, tinha acabado de chegar Gauntlets no jogo. Eu lembro disso ainda. Tipo, nunca me esqueci dessa visão por algum motivo. Mas mesmo quando eu entrei pela primeira vez, eu entrei porque o Metsu, que é um outro cara que jogava o Brawlhalla também, ele me chamou pra jogar porque ele tava interessado no jogo. Eu e o Metsu, a gente jogava junto um outro jogo antes do Brawlhalla. A gente jogava junto um jogo de luta. E aí ele encontrou o Brawlhalla depois que aquele jogo fechou. Aquele jogo fechou os servidores do Brasil, né? Ele fechou lá por 2015, acho que foi. E aí, em 2016, se não me engano, o Madison começou a jogar Brawlhalla. Em 2017 ele me chamou pra jogar junto. E aí eu entrei, eu joguei um pouquinho, mas eu não criei um interesse muito grande, assim, tipo, eu não fiquei jogando por muito tempo. Então, eu acabei parando de jogar, e aí em 2018 eu voltei, joguei um pouco mais a sério, assim. E aí lá pelo final de 2019 é que eu realmente entrei no jogo e fiquei até hoje. Entendi. E desde 2019, então, você começou a conhecer a comunidade de Brawlhalla. E pra você, assim,
Qual a sua opinião em relação à comunidade? O que você acha da comunidade do Brawlhalla em si? Cara, vou te dizer que, assim, perto de muitas comunidades, o Brawlhalla acho que é uma das melhores que eu conheço, mano, sinceramente. Isso não quer dizer que não tenham pessoas que causem problemas, né? Não, que não tenham pessoas tóxicas no meio, né? É claro que sempre vai ter, acho que é meio inevitável isso. Mas, assim, eu acho que em questão de número, de quantidade de pessoas que são de boa e números de pessoas que não são de boa, eu acho que o Brawlhalla tá numa porcentagem boa, sabe? Eu acho que ele, em geral, a comunidade é muito boa, mas eu acredito que agora que o Brawlhalla está se popularizando, eu acho que essa tendência pode começar a mudar, de acordo com o tempo. Ele está só um jogo popular, então mais gente está entrando, mais tipos de pessoas diferentes estão entrando no jogo, e eu acho que a tendência é que essa realidade possa mudar. Eu espero que não, espero que eu esteja errado, mas eu acho que é uma possibilidade bem considerável. Ele está se popularizando. Mas por enquanto, cara, até o momento eu acho que a comunidade é muito boa, cara. Entendi. E, cara, realmente é o que você falou, a comunidade, como toda comunidade, sempre tem alguns que destoam. Mas do Brawlhalla, cara, é incrível, assim, a comunidade que mais aparece, na minha opinião, é a comunidade que mais acompanha as lives e tudo mais, é a comunidade mais interativa e, de certa forma, graças ao, acho que até os próprios criadores de conteúdo que se inseriram na comunidade, uma comunidade mais respeitosa em si, assim, pelo menos em questão de as lives de Brawlhalla vai ser uma das poucas lives que você vai entrar e ver as pessoas falando bom dia, boa tarde, boa noite, também graças a talvez um pouco do Chaco, falar com a rapaziada e tudo mais, falar bom dia, boa tarde, boa noite. E, cara, isso acaba meio que mudando, assim, é como você falou, em pequenos atos, você pode trazer uma comunidade mais clean, menos tóxica e tudo mais, e o Brawlhalla, ele tem sim os seus, como toda comunidade que tiver mais de uma pessoa, vai ter alguns que vão destoar, mas eu acho que realmente a grande maioria, ela acaba sendo de pessoas da hora, que você conhece, troca uma ideia, e, cara, é onde eu arranjei mais amigos e é uma comunidade que eu não quero nunca mais sair, cara. É, assim, já puxando, quais, assim, são os seus objetivos em questão de Brawlhalla, cara? Você pretende entrar pro competitivo e como, assim? Olha, cara, vou te dizer que o competitivo acho que é o menor dos meus interesses. Tipo, eu não tenho muita intenção de ir muito longe no competitivo. Eu tento, né, mais no 2v2 especificamente, né, no duo. Eu tento entrar mais no competitivo, mas não é muito da minha vontade, até porque eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar, né. Eu continuo jogando assim no competitivo alguns torneios, mais porque eu gosto do que porque eu quero melhorar, sabe? Mas assim, acho que o meu objetivo principal mesmo é a criação de conteúdo com as minhas lives mesmo, sabe? Tentar trazer um conteúdo bacana pra rapaziada. E tentar trazer um conteúdo em que eu possa fazer muitos sorteios, assim, de coisas diversas, sabe? Porque eu gosto muito de distribuir essas coisas, assim, de sorteio, sabe? Código, gift card, DLC do Brawlhalla, ficar distribuindo isso em sorteios, em algum conteúdo especial da live. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Então, eu quero tentar meio que expandir isso, poder cada vez fazer mais e mais desse tipo de conteúdo e ao mesmo tempo trazer uma diversão bacana também nas lives, sabe? Interagir com a galera, todo mundo jogar junto, dar umas dicas de como é que a galera pode evoluir, já que eu tenho um pouco de experiência no jogo, né? E era isso. Entendi. E, Yaxa, uma coisa que eu acho interessante e tudo mais, a partir da criação de conteúdo. Eu entendo que o objetivo é as crianças e tudo mais, mas a partir disso você trouxe também um valor muito importante, que é a caridade e tudo mais. Como surgiu assim como surgiu e como foi a primeira ação de caridade, cara? A primeira ação foi bem legal, mano. Eu fui conversando com o Louro, né? Que é aquele outro mano que vocês veem no vídeo, né? Tem o cabelo mais loiro ali e tal. Não por acaso que ele tem esse nome, né? E, tipo,
Cara, eu fui conversando com ele, a gente foi combinando um dia específico assim pra gente. Bom, na verdade, antes mesmo disso, eu fui entrando em contato com algumas instituições que eu conhecia aqui da minha cidade, que eu já tinha feito algum trabalho antes, ou que eu que eu já tinha ouvido falar antes também, aqui da minha cidade. Aí eu fui entrando em contato com algumas instituições e fui vendo quem que eu poderia, quem que eu poderia fazer essa ação de caridade, né? Qual dessas instituições? Aí depois de ter entrado em contato com elas, eu fiz uma enquete lá no meu servidor perguntando pra galera, olha só, tem essas instituições aqui, uma breve descrição ali de cada uma, se quiser saber mais detalhes tem o site aqui. Pá, deixei a enquete lá direitinho, e aí falei pra galera, olha, votem na instituição que vocês querem que a gente faça a primeira ação de caridade. Aí a mais votada foi o Abrigo João Paulo, né? Um abrigo que cuida de, não só de crianças até, um abrigo que cuida de crianças e adolescentes e adultos também que sofreram vários tipos de injúrias, né? Vários tipos de problemas aí, coisas de espancamento e coisas muito piores, né? Então, é um abrigo importante. É um abrigo importante que tem vários lares que cuidam dessas crianças e de adolescentes e de adultos até, em lares separados, né? Uh, então, a gente foi na sede, né, dessa instituição, na sede administrativa dessa instituição, e lá a gente conversou lá com uma moça que recepciona, né, que fala sobre, a que está mais por dentro dos negócios, né, e aí eu e o Louro, a gente foi lá junto, a gente conversou com ela e a gente fez essa proposta para ela, assim, de olha, a gente gostaria de dar uma ajuda aqui, a gente tem um pouco de dinheiro reservado que a gente juntou com essas lives que eu faço, e a gente queria saber do que vocês estão precisando, né? Tipo, vocês estão precisando de comida, vocês estão precisando de roupas, de equipamentos, enfim, do que vocês precisam. Aí ela me explicou do que mais eles precisavam, né? Acho que a maior demanda era comida, e aí, considerando as coisas que ela nos disse que estava mais em falta, né? A gente daí marcou um dia direitinho para eu e o Louro a gente ir até o mercado, comprar essas coisas e depois levar direto para aquela sede administrativa onde eles se encontram, né? E a gente tentou gravar ali o melhor que dava, né? Com a câmera de celular ali, nada profissional, mas foi o que tinha, né, mano? Mais ou menos ali para fazer aquela cobertura bacana. E foi isso, cara. Foi bem bacana. Eu gostei de ter feito isso. O sentimento é muito bom, mas eu quero fazer uma ação um pouco maior, porque eu tenho o sentimento de que eu não. Bom, acho que eu nunca sinto que eu ajudei o suficiente. Eu tô sempre pensando que, bah, eu não ajudei o suficiente, preciso fazer mais. Então eu tô com esse sentimento agora e eu espero poder fazer mais na próxima vez, porque eu acho que essa primeira não foi o suficiente ainda. Por mais que já devo ter trazido alguma ajuda, eu espero. Né? Cara, e eu que vi, assim, eu cheguei, quando eu conheci sua live e tudo mais, eu cheguei, um pouco depois você já tinha feito a caridade e tudo mais, eu tinha até visto as enquetes, só que elas já terminadas, e eu vi o vídeo, cara, ficou, assim, o vídeo ficou top, cara, e eu achei a caridade, mano, muito legal mesmo. Eu, eu recomendo aí vocês darem a exclamação convidado, que tem o link do canal do YouTube onde ele postou esse vídeo. E, cara, acho um trabalho, assim, sem dúvida, genial que você está fazendo. E que cada vez você consiga mais apoio para esse trabalho para poder ajudar mais e mais, que eu sei que, igual você falou, você quer ajudar muito. E eu tenho certeza que você vai conseguir, cara. Eu torço por isso. E vendo seu esforço, seu trabalho, eu torço cada vez mais, cara. E Valeu, mano. é nóis, cara. Yaxa, agora um pouco assim, fora das lives. Quais são os seus hobbies, cara? O que tu curte fazer quando tá de boa? Olha, um deles acho que eu já falei aqui, né? Eu costumo jogar com as crianças, principalmente Fortnite, né? Mas além disso, eu curto bastante ler livros de ficção, livros que não sejam algo tão a sério assim, porque eu já estudo bastante na faculdade, então quando eu leio algum livro eu prefiro que seja alguma coisa mais light, né? Mais não carregada de conteúdo. Um negócio mais histórias de ficção, assim, né? Talvez alguém tenha já ouvido falar de Eragon, né? Eragon, uma saga de 4 livros bem bacana, que trata de dragões e cavaleiros. Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de ler, coisa de ficção, assim, nesse sentido. E além disso, cara, eu acho que boa parte dos meus hobbies, principalmente agora na pandemia, né? Eles estão mais no PC mesmo, sabe?
Eu gosto de ficar junto da comunidade de Brawlhalla ali, cara, conversando, talvez no Discord, ou jogando junto no Brawlhalla ou no Fortnite. Eu fico mais por esses meios mesmo. Em parte porque a pandemia meio que me força isso, né? Tipo, antes da pandemia era um pouco diferente. Eu já tava. Antes da pandemia, eu tinha um hobby um pouco mais voltado para ir na casa dos meus amigos que eu conheço na vida real, né? Pessoal bacana lá. E a gente jogar vários jogos juntos, jogos tanto do PlayStation 4, assim, né? Coisas do console, quanto jogos de cartinha da vida real. A gente jogava bastante Magic, né? Não sei quem conhece Magic aí. Cara, que da Magic hora. the Gathering, um joguinho de cartas, né? A gente jogava junto. Era um negócio que a gente fazia mais frequentemente, sim, toda semana, antes da pandemia, né? Também curtia jogar um futebolzinho, né? Antes da pandemia eu gostava de jogar um futebol. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Até porque eu jogava numa praça, assim, que jogava gente de todas as idades, e eu achava isso bem legal, era bem inclusivo, assim, né? Então eu curtia bastante. Cara, que massa, velho. Jogar um fute é realmente bom. E, cara, você falou assim sobre faculdade. Você tá cursando o que no momento, Yads? Tô cursando ciência da computação, mano. Ah, brabo, velho. Você trabalha também ou por enquanto só estuda? Eu trabalho também, eu tô fazendo estágio, na verdade, né? Eu tô fazendo estágio numa empresa de telemedicina. Caraca, que legal, velho. É, aí, tipo, a sua área que você mais gosta, assim, de ciência da computação. Eu sei que tem várias áreas que dá pra você entrar específicas. Nesse Uhum. estágio, assim, é uma das que tu mais curte? Como é que é? Eu entrei no estágio, tipo, é uma área que eu curto com certeza, mas eu acho que eu tenho que explorar mais, sabe? Uhum. Ah, eu tô na área de desenvolvedor de software, né? No caso, eu desenvolvo e modifico coisas que já existem no sistema. Então, um exemplo bem simples assim, eu fui responsabilizado para fazer um chat, por exemplo, na plataforma de telemedicina. Então, criar um chat na plataforma que já existe, né? Então, eu vou ter que modificar a plataforma para fazer um chat funcionar lá. Esse tipo de coisa, assim. É uma área que eu realmente gosto bastante. Eu estou me encontrando bastante nela, mas eu acho que eu ainda não olhei o suficiente. Acho que eu tenho mais áreas para ver ainda, um pouco fora desse escopo também. Entendi. E desde sempre você se interessou, assim, pela ciência da computação e programação ou antes você queria ser outra coisa, algo do tipo? Não, eu já pensei em ser muitas coisas, cara. Eu acho que quando eu era menor, eu lembro que eu queria ser juiz, mano. Juiz, não de futebol, juiz aquele que bate o martelo mesmo, né? O cara que faz o julgamento, né? Eu queria muito ser juiz, só que conforme eu fui crescendo, eu me dei conta de que, na verdade, não era bem isso, sabe, que eu queria. Aí eu acabei repensando em letras, porque a galera na escola falava que eu escrevia muito bem, e eu acabei gostando disso, né? Tipo, gostando dessa atenção por eu escrever bem, e eu pensei, bah, de repente é uma ideia legal fazer letras. Mas aí acabei vendo que também eu não curtia isso, sabe? Também não era minha praia. E aí, mano, eu comecei a me interessar mais por algumas áreas da computação mesmo. Daí eu fiquei pensando entre ciência da computação, engenharia da computação e também tem tecnologia de informação. Aí, dentre essas três, a que eu achei mais, uh, a que mais era de acordo comigo era a ciência da computação. E aí foi pra lá que eu fui. Entendi, cara. Eu vejo também que você fez até um bot pro seu Discord, cara. Conta pra gente aí como é que funciona, assim. Eu sei que tem o Coliseu. Conta pra nós, assim, as coisas que você traz pra live em si. As coisas que eu trago pra live, cara. Olha, tem uma série de coisinhas, assim. O Coliseu, em particular, ele é um jeito, assim, de eu juntar várias pessoas na sala para que elas possam ganhar algum dinheiro jogando. Não muito dinheiro, né? Só uns trocadinhos. E só que, tipo, isso de um jeito, assim, que eu consiga dar chance de todo mundo ganhar. Porque, tipo assim, toda semana no Brawlhalla acontecem os torneios e sempre ganha o cara que tem mais habilidade. O pá, claro que são vários Uhum. caras que têm muitas habilidades diferentes. Mas enfim, tipo, o torneio, ele sempre tem um grupo de pessoas que tu sabe que não vão vencer. Um grupo muito grande, por sinal. Então Uhum. eu trago o Coliseu como algo que todo mundo tem chance de ganhar. É um negócio que é tão bagunçado que a tua habilidade não interessa ali, sabe? Porque é uma bagunça muito grande. É um mapa minúsculo com 8 pessoas na tela.
Então é capaz até de travar o PC. Então é realmente Quase um uma sorteio. loucura, sabe? É um negócio bem louco mesmo. O Coliseu em particular é isso, mas nas minhas lives eu procuro trazer vários conteúdos mais interativos, assim, tipo, eu jogo bastante com a rapaziada, até pra dar uma ajuda pra galera melhorar, mas quando eu não tô jogando com a gurizada pra galera melhorar, eu tô sempre fazendo algumas dessas atividades mais interativas, assim, essas partidas com várias pessoas na sala, assim, valendo alguma coisa, ganha quem fizer mais dano, não necessariamente o último que sobrevive, ganha quem fizer mais kill, a gente talvez muda de modo, joga um Kung Fu, joga um Dodge Bomb, faz um evento lá, tô sempre querendo inovar bastante nessas coisas, nesse conteúdo das lives. Entendi, cara. E como é que é assim? Eu não sei se o bot ainda tá funcionando. Como é que foi? Cara, você criou um bot inteiro só pra cuidar dessas coisas, né, cara? Como é que foi assim? Você teve. Ah, vou criar um bot. Como é que foi pra ti? É, que depois que eu fiz o Coliseu, né, tipo, várias pessoas começaram a jogar, assim, e aí cada uma tinha o seu saldo, né, já que tu ia acumulando um dinheirinho ali, e aí eu fiquei pensando, cara, mas aí cada vez que a pessoa quiser saber o saldo, ela vai ter que ficar me perguntando, aí eu decidi fazer o bot pra isso, sabe, pra que a pessoa possa consultar no meu Discord o saldo dela toda vez que ela quiser, sabe, sem eu precisar estar ali, entende, porque eu não tô 24 horas ali, né, pra estar podendo fornecer esse saldo. Então o bot ele fica ligado Uhum. 24 horas e aí, quando a pessoa quiser saber o saldo dela no Coliseu, ela vai poder ver. E se surgir mais alguma outra oportunidade também de eu usar o mesmo bot ou algum outro bot para alguma coisa assim que eu possa automatizar, alguma tarefa assim que eu possa automatizar, eu vou fazer de novo, mano. Cara, eu sou muito essa vibe, cara, de automatizar as coisas. Tipo, igual eu tinha conversado com você, que eu queria que, vamos supor, quando a pessoa resgatasse na lojinha um código, o bot enviasse para a pessoa e tudo mais. Cara, eu acho genial esse negócio de automatizar, mano. Eu acho que é muito assim do curso que você escolheu, você querer deixar algo mais prático e tudo mais, e é genial, cara. Desde sempre assim, desde sempre não. Desde sempre que você começou a mexer com computador e tudo mais, você via já algo e já tinha uma ideia de fazer, vou automatizar isso desse jeito. Ou algo do tipo, eu já estudava alguma coisa tipo Java, algo do tipo assim. Cara, eu vou te dizer que antes da faculdade, mano, eu realmente não sabia nada de computação, sabe? Tipo, essas coisas de programação, assim, eu não sabia nada. Eu só realmente sabia mexer um pouco, assim, no PC e conhecia alguns programas e meio que era isso, assim. Mas os programas é que faziam mais as coisas pra mim e as pessoas não conheciam os programas. Por isso que às vezes a galera achava que, nossa, eu tava fazendo um bagulho sensacional, mas eu tava usando um software, um programa que outra pessoa criou, né? Uhum. Mas na prática, antes da faculdade, eu não tinha conhecimento de nada de relativo à computação. Eu aprendi tudo entrando na faculdade mesmo, que foi de certa forma até um baque, né? Se alguém for seguir nessa área, eu recomendo que antes de entrar nessa área, estuda um pouquinho por conta própria, porque senão tu vai tomar um susto muito grande na faculdade, as coisas são muito bizarras. Então tu vai tomar uns bons tapas se tu não fizer isso. Daí, experiência própria, mano. Então, cara, é uma área muito bacana, mas é uma área que também exige bastante tempo e dedicação, mano. Entendi. Cara, sobre entrar na faculdade e tudo mais, muitas pessoas, assim, devem estar, sei lá, cursando, terminando o terceiro ano da escola, tudo mais. Como que foi pra você, assim, entrar na faculdade e tudo mais? Você ficou nervoso? Quais que eram as suas expectativas? Mano, pra entrar na faculdade eu tive que fazer Enem, né? E não só Enem, na verdade. Vestibular da própria faculdade também tinha. Nossa. E sim, mano, foi bem tenso. Tipo, eu ficava nervoso nos dias de prova, naturalmente. E talvez eu não tenha sido tão prejudicado assim por isso, mas certamente é algo que me afetou um pouco. Eu ficava mais nervoso antes, assim, de fazer a prova. Quando eu já estava fazendo a prova, eu ficava um pouco mais calmo. Mas antes de fazer a Uhum. prova, era um estresse muito grande, tinha uma pressão muito grande para conseguir passar, era muita gente tentando, era uma concorrência muito grande, uma nota muito alta que precisava.
Então, assim, foi um negócio bem tenso. Não, foi uma fase um pouco complicada, assim, da vida, né? Em que basicamente o ano todo o foco era os estudos de tudo que estava no ensino médio, basicamente, e no ensino fundamental também. Foi uma fase bem difícil, assim, bem tensa. Eu fiquei bastante ansioso, assim. Mas eu acho que no fim das contas valeu a pena, né? Porque daí quando tu recebe a notícia de que tu passou, aí a festa é grande, né, mano? Fico muito feliz. É que bom, cara. Como você falou assim, foi um baque, cara. Você também ficou muito nervoso porque quando você entrou, provavelmente, igual você falou, que foi um baque por conta de não ter estudado, assim, visto algo do tipo em questão de programação e tudo mais. Como é que foi pra você, assim, lidar tipo, como você estava na desvantagem ali de não ter estudado isso antes? Como é que foi pra você adaptar? Cara, foi bem difícil, mano. Sinceramente, acho que o primeiro semestre da faculdade foi, sem dúvida, o que eu mais sofri. Foi onde eu ganhei uma reprovação também, em uma matéria, né? E foi um semestre bem complicado mesmo. Eu tive. Cara, o que me salvou mais foi o pessoal que eu conheci no primeiro semestre. Porque eu conheci uma galerinha que entrou também junto comigo, né? Meus colegas da faculdade lá. E eles me salvaram demais, porque eles já tinham conhecimento de programação antes de entrar, né? Então, para eles foi um pouco mais tranquilo. E eles me salvaram demais, cara. Sem eles eu não teria conseguido, talvez, passar por, sei lá, tipo, eu tinha feito 5 cadeiras naquele, 5 matérias, né, naquele semestre, no primeiro semestre. Talvez eu não tivesse passado em umas 3 se não fosse por causa deles. Então, assim, fui muito salvo pelos meus amigos ali, mas depois do primeiro semestre, felizmente, a carruagem andou mais tranquila. Eu consegui fazer as coisas por mais conta própria daí. Entendi. E agora realmente é algo que você, vamos supor, é, você gosta muito da área que você entrou, é algo que você realmente se sentiria realizado fazendo também, ou você pretende talvez cursar algo depois? Quais são os seus projetos aí em questão profissional aí? Cara, eu curto muito a área da computação, porque, tipo, eu gosto muito da ideia de tu poder construir praticamente qualquer coisa, né? Tipo, os computadores hoje em dia nos permitem construir o que tu quiser praticamente. Fora algumas exceções, talvez, mas via de regra tu pode fazer muita coisa mesmo, coisa até no teu dia a dia, sabe? Que tu pode ir lá colocar. Sei lá, tu pode botar um programa bem pequeno, assim, só para abrir teu e-mail sozinho para ti, sabe? Um negócio desse, assim, eu acho fantástico, sabe? Tu incorporar isso no teu dia a dia e não ser algo só do trabalho da faculdade, assim, sabe? Eu acho muito da hora tu poder construir essas coisas, assim, tu poder mexer nessas coisas, eu acho muito legal. Eu não pretendo cursar nenhum outro curso, assim, depois que eu terminar esse. Na verdade, os meus projetos principais, eles estão realmente focados na computação e na caridade para ajudar as crianças mesmo. Tipo, esses dois são os dois focos, por assim dizer, é o centro das coisas, né? E eu não tenho nenhum outro interesse assim de tipo, eu consigo me imaginar vivendo minha vida e acordando todos os dias para fazer coisas relacionadas à computação e à caridade também, né? Eu consigo me imaginar nessa vida com essas duas coisas e acho que nada mais além disso, mano. Entendi. Realmente, eu acho assim, é um curso também que eu acho que eu também curtiria pra caramba, programação e tal, mas não sei se é ainda é minha praia. Eu fico também com muito medo, eu que tô no terceiro. Por isso, assim, que eu até puxei um pouco do foco de como foi pra você, também pra eu me pegar um pouco de conselhos e tudo mais. Pra você, assim, qual os conselhos pra quem aí tá terminando escola, ainda não sabe nem qual curso fazer? Qual que é, assim, sua dica? Cara, primeira coisa, mano, eu acho que assim, na, não é bom não ter pressa, sabe? Tipo, eu acho que tu não precisa entrar numa faculdade, tipo, assim que tu sair do colégio. Tipo, terminei o colégio aqui em dezembro, aí agora em fevereiro já vou entrar na faculdade. Não, não necessariamente. Se tu quiser, claro que tu pode, mas eu não recomendo isso, sabe? Eu recomendo que tu realmente passe um ano estudando, sabe? Estudando ou coisas que tu vai ver no teu curso, né? Tipo, que eu tava falando de se antecipar pra computação, né?
Ou então coisas da escola mesmo, se tu for fazer Enem, vestibular, essas coisas assim, também serve. Eu acho que é bom a pessoa ela ter esse um ano, um aninho pelo menos depois da escola, assim, para ela meio que se conhecer um pouco melhor, cara, porque eu acho que a escola atropela um pouquinho demais os conhecimentos da gente. Acho que é um dos principais motivos da galera não gostar de escola em geral, né? Eu acho que a Uhum. escola empurra muito, atropela muitas coisas e traz de um jeito muito tradicionalzão os ensinamentos e que a gente, no fim das contas, aprende e a gente nem sabe para que serve, né? Uhum. Mas essas coisas têm serventia, elas valem a pena muitas vezes serem estudadas, tá? Então, assim, eu recomendo tirar esse um ano para tu efetivamente aprender o que tu deixou de aprender o que tu deixou de aprender antes, ou então para se antecipar com alguma coisa da faculdade. Se tu for entrar em computação, tu aprender alguma linguagem de programação, por exemplo, tipo Python, que é muito fácil, bem tranquila para iniciantes, né? Então, cara, assim, eu acho uma boa ideia tirar esse um ano, sabe? Depois que terminar a escola. E, cara, para quem talvez esteja um pouquinho mais longe de terminar a escola, eu recomendo. Eu sei que pode ser um pouco chato, mas eu recomendo muito que leve a sério, cara. Porque esses conhecimentos eles podem fazer muita diferença no teu futuro depois. Mais do que tu tá imaginando. Acho que a galera brinca bastante de tipo, pra que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Cara, a Bhaskara em si talvez tu não use mesmo, mas só de tu ter exercitado a tua cabeça, de tu ter feito exercícios de Bhaskara ali, cara, tentado entender realmente para que serve esse negócio de Bhaskara, sabe? Tu tentar entender isso, quando tu entende essas coisas, tu muda a tua visão de mundo, sabe? Porque tu começa a ver as coisas de um outro jeito. Tu entende que aquela coisa da Bhaskara, ela tá relacionada com o teu dia a dia e tu nem sabe disso. Então, é uma coisa boa tu aprender isso, porque a tua visão de mundo já começa a mudar, sabe? Então é um negócio positivo. Então, quem tá um pouco mais longe da escola, investe nos estudos. Tipo, leva a sério, sabe? Leva a sério mesmo. Eu sei que pode ser um pouco chato, eu sei que um pouco. Eu sei que muitas vezes os conteúdos são passados de um jeito meio ruim, meio tradicionalzão, confuso, eu sei. Mas tenta levar a sério, tenta entender o porquê das coisas, tenta realmente entender por que as coisas são do jeito que são e qual que é a relação daquilo que tu tá aprendendo na escola com a tua vida, né? Porque deve ter uma relação que tu nem imagina ali. Uhum. Cara, é como você falou, às vezes o jeito tradicional, assim, de passar, a gente fica meio assim e acaba muitas vezes talvez se tornando algo chato, né, cara? Falando por mim mesmo, um negócio que eu vejo muito, desde sempre, é que quando tu tá na escola, é mais importante você passar de ano, você para a escola em si, você ter uma nota boa, deixar uma nota boa para a escola, eu vejo muito isso, cara. Sim, sendo sincero, para a escola eles querem que você tenha uma nota boa, sei lá, no Enem ou vestibular, passe no vestibular para a escola ganhar o nome dela em cima Uhum. disso, do que você realmente aprender o conteúdo e ter uma boa experiência com aquilo. E é realmente algo que me deixa, assim, até nervoso, tá ligado? Uhum. Eu muitas vezes eu realmente eu sempre gostei muito assim de estudar e tal. Só que chegou num tempo que acabou que eu tive muita essa frustração e eu não parei, cara. Mas é algo que você tem que ir realmente pensando que vai ser empurrado muita coisa, porém você tem que estar pronto, né, mano? Uhum. É, eu acho que a galera às vezes não se dá conta de que estudar não é tu só abrir o livro da escola, sabe? Tipo, estudar é tu simplesmente se aprofundar em um assunto. Então, tipo assim, se tu abre o modo treino no Brawlhalla e tenta descobrir novos combos pra tu fazer, tu já tá estudando o jogo. Então, isso já é uma certa forma de estudar. O que depende se vai ser chato ou não, não é só o assunto. Pode ser o assunto também, porque às vezes tu pode não gostar de algumas coisas. Mas também a forma como tu vai aprender isso, sabe? A forma como tu aprende, ela pode fazer muita diferença também, além do assunto. Então, cara, é um negócio muito importante. Acho que a galera tem que se dar conta de que estudar não é só abrir o livro da escola, e de que estudar, cara, até mesmo se tu gosta de arte, se tu gosta de fazer desenho, se tu gosta de. Tu mesmo aí que toca música, cara, se tu curte fazer esse negócio de música, curte mixar as músicas e tal, tudo isso já é uma certa forma de estudo, tá ligado? Então, Uhum. tu se aprofundar nessas coisas é uma coisa importante, desde que tu goste daquela coisa.
E no caso da escola em específico, eu acho que o grande problema é a forma como isso é passado, porque tem muita coisa bem bacana na realidade. Inclusive, eu vejo muita gente que às vezes vê uns vídeos de curiosidade assim no YouTube, vê um canal de ciência ali falando sobre algumas curiosidades, acha super bacana, nossa, que irado. Aí pega o mesmo conteúdo para ver na escola e acha chato. Sim, claro que sim. É por causa da forma que tu está recebendo esse conteúdo. Pelos vídeos do YouTube, muitas vezes costuma ser muito mais legal, não por acaso, né? Entendi, cara. É porque realmente ele vai trazer um conteúdo de uma forma mais legal, porque a pessoa vai assistir ou não assistir, dependendo da forma que ele passar, cara. É genial, realmente, porque às vezes o conteúdo passado no YouTube talvez seja melhor Uhum. ou mais bem passado. E, Yaxa, cara, e como você falou assim de música e tudo mais, eu tenho um problema muito grande, mano. Porque eu gosto de muita coisa. É, tipo, igual a gente conversou, eu realmente eu cheguei a fazer o meu bot do Discord. Eu deixei ele on e tal, só que eu fiz ele fazer algumas coisinhas e parei. Eu não tinha dinheiro para pagar host, não sabia nada. Tipo, tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei, nunca foi pagando curso nem nada. Sempre vamos lá, macete aqui, como é que faz isso e fuçando, tá ligado? Mexendo, mexendo, a gente vai aprendendo. E aí tem DJ, podcast, live, conteúdo e Brawlhalla, cara. Minha mente assim, ela voa nas coisas. Eu não sei. Eu realmente não sei o que eu faria, mano, se eu fosse, tipo, realmente falar, cara, eu vou fazer esse curso. Porque não tem um curso onde realmente eu acho tudo isso. E ainda bem que não tem, imagina fazer tudo, cara. Nossa. É, seria muita coisa. Mas, cara, escolhe alguma coisa que tu. Alguma coisa que tu goste delas e o resto tu pode incorporar na tua vida depois, talvez como algum hobby, alguma coisa nesse naipe. Entendi, entendi. Ah, assim, eu, eu realmente gostaria muito, desde meus, acho que 8, 9 anos, como eu mostrei em alguns dias em live e tudo mais, eu sempre gostei de criar conteúdo. E eu acho que criador de conteúdo engloba muito tudo isso, entendeu? E a Uhum. partir de englobar todas essas coisas, acaba que é um negócio onde eu me identifico muito. E era algo que eu gostaria, assim, de levar para a vida e levar não só como um trabalho, como algo que me fizesse bem, porque é algo que já me faz muito bem, cara, tá ligado? Aham. E é algo, por exemplo, eu acho que ano que vem eu colocaria muito assim para eu focar nisso, para eu realmente botar fé que o negócio ali vai e fazer de tudo mesmo, porque é algo que eu gosto e algo que me completa, saca? Sim. É, mano, eu acho que esse é o caminho, tá ligado? Se tu sente que isso daí te completa, se tu acha que te faz bem, se tu tem tido boas experiências com isso e tu quer seguir adiante, mano, então vai, mano, investe, que é um caminho bom, cara. É um caminho bom. Eu particularmente gosto muito, mano. Cara, eu não sei como é pra você, mas é coisa de louco. Você tá fazendo uma live, aí vamos supor, a live cai, por exemplo. Meu PC não é muito bom. Aí, às vezes a live cai e tudo mais, aí as pessoas falam assim: Não, tá tudo bem, relaxa, a gente espera aí. Seja no micro-ondas, no computador, seja o que você estiver fazendo, vai estar assistindo. Cara, uma mensagem dessa assim, cara, é coisa de louco, mano. Com Eu, certeza. a gente recebe um negócio assim, assim, é imaginável, mano. E, assim, como é pra você, assim, esse carinho que eu sei que toda a comunidade tem por você? Olha, cara, é. Assim, particularmente falando do pessoal das minhas lives, assim, cara, costuma ser bem bacana, assim. A galera, às vezes. Eu não sei, às vezes eu sinto até que tem um certo exagero, né? Mas eu não sei. Acho que isso é um pouco relativo. Mas eu não sei, tipo, eu curto bastante o carinho que o pessoal tem por mim. Eu gosto realmente disso e eu fico feliz de ver que tem tido resultados esse conteúdo que eu tenho trazido, né? Eu fico bem feliz mesmo de ver esse tipo de coisa. Eu gosto bastante das mensagens que a galera me envia, assim. São coisas que me motivam, assim, todo dia a continuar abrindo live, a continuar fazendo mais, a continuar dando mais de mim e trazendo coisas inovadoras
sempre que eu posso, em toda semana, em todo mês, dependendo do momento. E eu acho que os dois pilares de coisas que me fazem, tipo, ficar bem, assim, pelos dias que vão passando, e me incentivando a continuar sempre, todos os dias, o primeiro pilar, justamente as lives com a galera que me incentiva, a galera que tá lá, a galera que tá jogando junto, que tá conversando comigo, que tá interagindo, que tá curtindo, a galera que me envia umas mensagens bem bacanas pelo Discord, pela live. Toda essa galera aí, cara, que tá ali participando junto na comunidade, me incentiva muito a me manter bem, a manter feliz e gostar de fazer o que eu tô fazendo. E o segundo pilar são as crianças, né, cara? As crianças que também me mandam mensagens e me falam coisas também muito, muito legais. Também gosto bastante, assim. São coisas que me motivam bastante e não só as coisas que elas falam, mas também os resultados que eu até tinha mencionado no início do podcast, né? De que depois de um tempo, depois de umas semanas ou meses, eu começo a ver os resultados de alguma influência que eu trouxe. Acho isso muito bom. E eu, e eu gosto muito de ver esse carinho que as crianças desenvolvem por mim durante esse processo, né? Esses dois pilares são as duas coisas que mais me incentivam a fazer tudo que eu faço todos os dias. Tanto as lives, quanto a faculdade, quanto o trabalho, tudo. Cara, é realmente assim, a melhor motivação para um criador de conteúdo é as próprias pessoas que acompanham o conteúdo. E é algo que realmente não deixa que a gente pare, porque a gente vê isso aí e fica mais motivado cada vez mais. Não, vamos fazer. E é isso, cara. Uhum. Realmente é algo que cada vez a gente tem que agradecer mais, porque a rapaziada que faz que acompanha, que apoia, são uma rapaziada que merecem, sim, um, um agradecimento mesmo. Porque é um incentivo muito louco, cara, realmente. Sim, é como um professor. Um professor não tem. Sem aluno não é um professor, a gente sem público não é, né? Não consegue fazer o conteúdo e fazer as coisas que a gente quer trazer com o nosso conteúdo, mano. E Axa, eu gostaria de saber, assim, como é que. Eu sei que por conta da pandemia e tudo mais, talvez demore um pouco sobre a próxima caridade, mas já tem algo previsto? Como é que tá? Cara, a situação particularmente é um pouco nebulosa, assim, para mim, porque a gente nunca sabe como é que tá. Como é que vai ficar, né? A situação da pandemia, a situação da vacinação e tal. E assim, cara, é um pouco complicado. Tipo, eu já poderia tentar fazer, sabe? Tipo, é possível. Mas eu tenho um medo muito grande, tanto de acabar de algum jeito, sabe, trazendo o coronavírus para algum funcionário da instituição, ou até mesmo para alguma criança que está lá na instituição, ou até mesmo contraindo o vírus deles, né? E aí trazendo para minha casa, o que também é um problema muito grande. Então isso particularmente me deixa muito receoso de fazer isso, de continuar, sabe? Eu continuo mantendo o dinheiro que está reservado para isso, ainda reservado no mesmo lugar, intocado. Eu quero muito dar esse próximo passo, fazer isso, mas eu acho que antes disso eu vou ter que esperar um pouco a situação melhorar. Eu quero ver se talvez, acho que vai demorar um pouco ainda, mas penso eu que o momento mais apropriado vai ser depois que eu me vacinar. Então, acredito eu que a próxima ação talvez dependa dessa vacina ainda. Infelizmente, eu acho que, apesar de todo o objetivo, apesar de eu querer muito ajudar a caridade e trazer esse agrado para as crianças, eu acho que eu preciso também preservar minha saúde, porque se eu não tiver com a saúde boa, todo esse meu objetivo não adianta de nada, né? A gente tem que cuidar de nós mesmos antes mesmo dos nossos objetivos, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde antes de querer atingir esses objetivos. Então, diante desse risco, né, que a gente está vivendo, eu tô segurando a onda. Naquele momento em que a gente fez a primeira ação de caridade, a situação estava um pouco mais amenizada, né? Ainda aqui na minha cidade ainda tinha leito de hospital, os hospitais ainda estavam relativamente tranquilos, né? Só que agora é uma situação bem complicada agora, né? Tipo, na minha cidade não tem sido fácil, assim, tem tido bastante caso, bastante morte, não tem sido muito fácil. Então eu vou ter que esperar mesmo. Eu acho que o momento mais adequado vai ser depois da vacinação. Com certeza, cara. Realmente é o que você falou que não tem
como ainda fazer essa ação por conta de todos esses riscos, cara. É algo realmente que não dá por enquanto. Mas eu torço para que logo assim tudo se normalize e tudo mais e eu consiga já acompanhar mais de perto do que da última vez, a, como eu cheguei a te conhecer um pouco depois de ter acontecido essa ação. É, eu tomara que eu consiga talvez acompanhar um pouco mais de perto, porque é um trabalho assim muito bonito que você faz e é algo que realmente merece um reconhecimento meu para você, mano. Meus parabéns mesmo. Você, assim, são poucas pessoas que têm esse feeling de querer ajudar as outras, de olhar para as crianças, de querer trazer a fazer o mundo um lugar melhor. Só a grande maioria das pessoas são, assim, egoístas. E você, cara, você com certeza, assim, do pouco que eu te conheço, que não é muito, é, é, é muito assim. Você é muito caridoso, cara. Você merece o mundo, cara. Realmente. Parabéns. Obrigado, mano. Valeu, mano. Acho E, que. Eu acho que, tipo. Na verdade, eu acho não. Tipo, todas as crianças, elas. Na verdade, todo ser humano, né? Ele nasce já com empatia, sabe? Então, uhum, eu acho que empatia talvez seja uma das características mais importantes dos dias de hoje. E todas as pessoas, elas nascem com empatia. As crianças têm empatia. Quem aí já esteve por perto de uma criança de 2, 3 anos deve entender isso até melhor do que eu, né? Então, tipo assim, as crianças, elas têm empatia, sabe? E aí, durante o processo de que elas vão crescendo, elas acabam perdendo essa empatia por diversos fatores. Talvez por causa de família, talvez por causa de ambiente externo que não contribuiu para isso. Existe muito uma cultura de tentar tornar a criança mais um carrasco do que uma pessoa empática, né? Então, pô, tem que aguentar tudo no peito, não pode chorar, sabe? Se machucou, não chora. Tipo, os negócios assim, tentar tornar uma pedra, sabe? E não uma pessoa com empatia. Então, eu acho que a empatia hoje talvez seja uma das características mais importantes que a gente mais precise. Então, eu gostaria que tivesse mais pessoas empáticas pelo mundo, né? Eu gostaria que tivesse mais gente assim. Mas eu não posso querer isso antes de olhar para mim mesmo. Então eu acho que eu também tenho que ser empático antes, para daí poder trazer essa influência de empatia para os outros também. Para que as pessoas que estão sem empatia recuperem essa empatia e para que eu possa também me unir com as pessoas que também têm empatia. cara, total sentido. Muitas vezes as pessoas falam de querem mudança, querem isso, querem aquilo, mas não mudam primeiro nelas mesmas. E é realmente é isso que você está falando, que não dá para mudar uma pessoa se você não muda a si mesmo primeiro. Cara, genial. Realmente, genial. E, Yatsa, eu, eu gostei demais da nossa conversa, cara. E eu gostaria realmente de agradecer sua participação. Foi um podcast insano. E já puxar algumas perguntas para a gente estar finalizando. E vamos olhar aqui quais as perguntas do pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. Teve um cara, o Kitamura, perguntou aqui se você anda de bike, qual os seus hobbies assim, fora de jogar e lives. Cara, de vez em quando eu saio para correr com máscara, né? Ou correr ou só dar uma volta caminhando também. Eventualmente eu pego também a bike do meu irmão emprestada também, eventualmente. Eu só fiz isso 2 vezes, na verdade, mas de repente a gente faz mais, né? Então acho que nesse momento de pandemia os meus hobbies fora de casa são mais esses mesmo. Entendi. E, cara, assim, é, já uma pergunta assim muito importante que eu gosto de fazer é qual assim sua maior qualidade na sua opinião? Pô, mano, pergunta difícil, velho. Assim que é bom. É, essa daí é difícil de responder, mano. Cara, eu acho que é disposição, sabe? Porque eu acho que muita gente até algumas vezes muita gente gostaria de ajudar mais as pessoas, mas não tem disposição para isso. Tipo, quando quando eu tô falando das crianças, eu
eu ofereço para elas também que se elas quiserem ajuda com tema de casa, com lição de casa, com estudar alguma matéria, elas têm a minha ajuda, elas podem me chamar e eu vou estar ali e eu vou ajudar, sabe? Claro que eu não tô ali 24 horas, mas se ela marcar um horário direitinho comigo ali, a gente marca tal horário e aí eu ajudo ela, fico ali 30, 40, 50, uma hora, se for preciso, sabe? Uma hora, 2 horas, fico o tempo que for necessário, fico ali, ajudo ela a entender, insisto, sabe? Com toda a calma, com toda a paciência. A galera que às vezes quer entrar na programação também, mano, às vezes o pessoal tá sendo ensino médio, tá se interessando em programação também, fala, olha, pode me chamar, eu te ajudo com os exercícios de programação e tal, e eu vou lá, eu realmente ajudo, e fico ali em cima, e fico tentando ajudar o máximo que eu posso, sabe? Uhum. Se alguma coisa ruim acontece com uma pessoa, com uma criança, ou com um adulto, com um adolescente, a pessoa começa a desabafar, começa a falar sobre o assunto, eu fico ali tentando também dar conselho, dar sugestão, tentando tratar o assunto de forma séria mesmo, sabe? E fico ali, disposto a gastar minha energia naquilo, sabe? Então acho que disposição acho que é a palavra. Entendi. E agora contrapondo, qual o seu maior defeito? Outra pergunta difícil. Cara, hum, olha, mano, um pouco difícil, cara. Tem alguns assim na minha cabeça, mas é difícil eleger um pior, assim. Ah, Ah, pode falar mais de um, qualquer coisa. certo. Então, talvez, talvez em alguns momentos assim que talvez eu esteja um pouco estressado por algum motivo, eu posso acabar sendo chato com alguém. Eu já fiz isso antes algumas vezes. E eu tenho um pouco de dificuldade de controlar isso, sabe? Tipo, o meu emocional, ele me afeta um tanto, assim. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava me informando sobre as coisas da Covid, o que estava acontecendo e tal, e isso estava afetando muito o meu humor. E aí eu estava tratando as pessoas, não mal, assim, mas eu não estava dando a atenção que elas mereciam e não estava muito positivo, sabe? Estava um pouco mais seco. Então, talvez, não consigo achar uma palavra para isso, mas ser afetado muito facilmente pelo emocional, eu acho. Que é uma coisa que também me atrapalha até mesmo para jogos, né? Porque daí o cara vai jogar sério, fica nervoso e acaba afetando a gameplay, né? Então, Nossa, eu sou muito a assim. emoção afetar, ela meio que tá em tudo, né? Talvez esse seja o meu pior defeito, eu acho. Cara, eu entendo demais, cara. E realmente é umas coisas que eu realmente fujo, às vezes, de saber mais sobre algumas coisas para realmente não me irritar ou não ficar triste, porque eu me identifico nisso aí, cara. Eu fico muito nervoso quando é algo que eu tenho que jogar sério e tudo mais. Realmente o emocional afeta um pouco. Talvez isso não seja tanto um defeito, porque não dá pra ser uma pedra, mas realmente tem umas partes que atrapalham, tem outras partes que são uma qualidade também. E mais uma vez, agora já finalizando mesmo, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, Iax. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo trazer esse conhecimento, essa sabedoria pra gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, mano, a oportunidade aí de poder trazer alguma coisa para vocês. E eu gostaria também de agradecer a todo mundo aí que está assistindo a gente. Sem vocês não existe The Raiz Podcast. Muito obrigado mesmo. E já gostaria de deixar claro para vocês, ó, você que chegou no meio do podcast, perdeu alguma parte, não se preocupa. Amanhã, ao meio-dia, já sai o podcast completo. Então, caso você tenha perdido alguma parte ou tenha chegado agora, aí é só você assistir lá amanhã, meio-dia, no nosso canal do YouTube, exclamação YouTube. E a gente vai estar divulgando aí no Discord de Axie, tudo certinho. E eu agradeço demais. Um agradecimento especial, é claro, ao GPR, que fez essas duas artes incríveis. E, rapaziada, de fato, ficou muito bonito mesmo Muito boa. as artes. Celo, parabéns mesmo, GPR, aí pelas artes. E agradecimento também a, a toda a comunidade aí do Yaxa que veio prestigiá-lo neste podcast. E é nóis, rapaziada. Agora eu gostaria de pedir pro Yaxa aí, como é o podcast com você que escolhe o nosso gank. E
É Olha só, nóis. eu que escolho o gank. Pô, mano, Sim. esse é um privilégio bom. Aí gostei, deixa eu ver. Tem muitas opções. Hum, por onde é que eu te passo o link? É, pode me passar o nick no privado? Aí eu já. Beleza. Aí vocês mandam Vamos lá no gankar lá, chat da rapaziada. pessoa o hashtag RaidTHP, que é rede do The Highest Podcast. E quem quiser saber quais são os nossos próximos podcasts, só dá exclamação agenda. E já estaremos trazendo. Já vamos trazer a agenda dos próximos meses aí, que tá insana. E é nóis. Já mandou ali pra mim? Mandei agora. Beleza. Vamos lá, rapaziada, trazer uma alegria lá pra streamer. Vamos lá, vamos lá. Eu conheço. Viu por uma vez. Deixa eu ver aqui, ó. Rapaziada, foi realmente muito bom. Obrigado a todos que assistiram. E é nóis. Valeu, rapaziada. Falou, tamo juntos.